Oiê, como que vocês estão? Gente, eu vou pedir desculpas ainda pela minha voz, porque ela não está lá grandes coisas. Mas tudo bem, a gente vai conseguir passar por isso. Hoje, como vocês já devem ter visto, o tema desse podcast é como você poder alcançar a tua vida dos sonhos, como você pode, na verdade, ir mais rápido, né, em tudo isso. Eu estudei por 10 anos, já, né, faz 10 anos que eu estudo sobre manifestação, criação de realidade, mentalidade, neurociência, espiritualidade, tudo que vocês podem imaginar, eu já estudei sobre. Por quê? Porque eu simplesmente gosto, e eu gosto disso, desses assuntos, desde muito novinha. Porque eu tive uma inclinação muito grande, no final das contas, que eu sempre tive um tipo de pensamento, um tipo de mentalidade que eu percebia que estava diferente das pessoas da minha volta. Eu sempre era mais positiva, acreditava numa vida melhor, acreditava que eu podia alcançar coisas muito grandes, e eu via que as pessoas na minha volta, não. Na verdade, elas falavam, você tem que ser realista, você tem que ser uma pessoa mais pé no chão. E esse pé no chão era sempre uma coisa mais negativa, e não uma coisa, entenda o processo por trás disso. Não, era simplesmente uma coisa negativa, que a vida não era assim, a vida não pode ser incrível, maravilhosa, você tá vivendo em um conto de fadas na tua cabeça. E aí, por causa disso, eu pensava, cara, tem alguma coisa de errado. Então eu comecei a estudar muito sobre espiritualidade, neurociência, qual que é o efeito da nossa cabeça, como que a gente pode mudar a nossa vida a partir do nosso cérebro, e sobre lei da atração, porque você é o criador da sua realidade. Então, quem já tá me acompanhando mais aqui, já deve ter notado que eu sou uma pessoa que acredito muito nessa parte de criação de realidade, na parte em que tá tudo bem, que eu sei que as coisas vão funcionar pra mim. Então, né, quem já acompanhou os outros episódios deve ter reparado que eu tenho esse padrão de pensamento. E hoje eu vou explicar mais pra vocês como que você pode ter esses conceitos aplicados na sua vida e principalmente, né, os principais conceitos que eu aplico na minha vida e que fazem total diferença na minha vida. E quando eu explico para outras pessoas, elas também sentem essa diferença, tá? Eu prometo que se você parar e aplicar essas coisas, a tua vida vai ficar muito diferente. Não porque é um passe de mágica, mas porque a maneira que você começa a encarar as coisas vai ser tão diferente, vai se tornar tudo tão mais leve, que mesmo as coisas que são difíceis, que existe um processo para você passar por elas, você vai conseguir levar com maior leveza. Porque tudo isso que eu vou falar não significa que vai ficar fácil a vida. É mais simples de você viver a sua vida, de você aplicar esses conceitos, mas não quer dizer que você não vai ter que vencer a tua própria mente, que você não vai ter que vencer hábitos negativos que você tem na sua realidade, que você não vai ter que estudar sobre novas coisas, aprender novos padrões, e tudo isso exige uma dedicação, exige que você quebre uma barreira mental que o teu cérebro vai querer te dizer que você não precisa fazer isso. O teu cérebro vai querer mostrar pra você o quão doloroso pode ser mudar, mas se você aplicar tudo isso, as coisas se tornam mais simples, mais leves, mais gostosas, sabe? Então vamos lá. Se você ainda não segue o podcast, segue ele, dá uma notinha pra ele. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal também, tá bom? E já deixa um comentário do que você achar desse podcast, tá? O comentário faz muita diferença pra ele entregar cada vez mais. Mas então, bora lá. Se você se questiona que a vida ela é mais fácil para algumas pessoas e para você ela não é fácil, esse podcast vai ser para você, tá? Porque eu estudei por muito tempo toda essa parte. Eu sou apaixonada, eu sou vidrada nesses assuntos e eu quis entender, além de como a minha mente funciona, como que eu poderia explicar isso para as pessoas e fazer com que elas tivessem uma vida mais fácil. Óbvio, se for do interesse delas, tá? Eu já cansei de tentar mudar pessoas, de enxergar potenciais e tentar transformar esse potencial em uma realidade. Hoje não, hoje eu converso com quem quer mudar, com quem quer se transformar e com quem está aberto para ter essas conversas. Então, né, saiba que se você tá aqui, esse vídeo te atingiu pelo motivo certo, esse vídeo, esse podcast, porque você tá no ponto pra mudar, provavelmente. Eu acredito muito em sincronicidade, que o universo entrega aquilo pra gente que a gente está precisando naquele momento. Então bora lá, né? Começar a entrar nos conceitos que fizeram diferença na minha vida e que com certeza vão fazer diferença na sua vida. Primeiro conceito,
A sua vida é um reflexo de quem você é. Você é o criador da sua realidade. Então, se você não gosta do que você está vendo, dos resultados que você está obtendo, você precisa mudar a forma que você é. E a forma que você é, o que significa isso? Você é composto pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pela maneira que você age, né? Por último. Então, primeiro você pensa, depois você sente, depois você age. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar os seus pensamentos, a maneira que você se sente em relação a esse assunto. E aí, por último, que você vai mudar os seus hábitos. Por isso que muita gente tenta mudar hábito, tenta cortar vício, tenta se transformar e a pessoa não consegue, porque é muito mais profundo a raiz desse hábito. O hábito é só o final de todo esse outro processo que está acontecendo no invisível, que é dentro de você. Então, o primeiro lugar que você vai começar a mudar são os seus pensamentos. Como que você pensa sobre determinada coisa? Vou dar de exemplo, quando eu perdi 8 quilos. Eu não comecei mudando os meus hábitos, assim, eu vou fazer exercícios 7 vezes na semana, vou comer direito, assim, fazer dieta 7 dias na semana, tudo isso. Eu tentei fazer esse caminho algumas vezes e não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu não estava mudando os meus pensamentos, os meus sentimentos e, por último, os meus hábitos. Então, eu comecei a entrar no hábito. Eu falei assim, eu vou fazer exercício 2 vezes na semana e vai ser só isso. Não me interessa se eu estiver com mais energia, não me interessa absolutamente nada. Vai ser 2 vezes na semana, porque eu quero ser a pessoa que faz exercício físico. A pessoa que acorda e fala, caraca, hoje eu quero me mexer. E eu não queria que isso fosse uma obrigação. Eu queria ser essa pessoa. E daqui a pouco você vai entender porque eu tô sendo tão enfática em relação a ser, tá? Mas eu queria ser a pessoa que faz exercício. E não a pessoa que tá tentando fazer exercício pra atingir um corpo e aí depois vai desistir e vai ficar no efeito sanfona. Não queria isso. Então, eu coloquei esse hábito pra começar a me movimentar, só que daí eu fui mudando o meu pensamento e o meu sentimento. Em relação a quê? Em relação a mim, em relação ao exercício físico, em relação à saúde e à alimentação. Nessa época que eu comecei a mudar, né, foi bem na época da pandemia. Então, nessa época eu não tava podendo sair, mas um pouco antes ali da pandemia, eu tava saindo todo final de semana, sabe? Indo em festa, bebendo e pra quem já gosta mais dessa área da saúde, sabe que o álcool faz muito mal pra tudo, né, no seu corpo. Você fica mais inflamado, dificulta o processo de perder peso, dificulta a sua ansiedade, enfim, tudo que ele pode prejudicar, ele prejudica, né? Então, eu comecei a mudar isso. E aí, não só mudar o hábito de sair, mas entender por que eu tô querendo sair tanto, o que eu tô querendo fugir da minha realidade, o que eu não tô gostando, e comecei a mudar esses padrões de pensamento. Comecei a mudar a maneira que eu me sentia em relação a mim mesma. Então, ao invés de me olhar no espelho e pensar, nossa, tenho que emagrecer, nossa, não estou feliz com o meu corpo, não, eu olhava e pensava, eu tô linda, eu tô muito bem, eu tô maravilhosa, porque eu me sentir bem comigo mesma não podia depender da maneira do que eu estava vendo no espelho. Eu tinha que me sentir bem, independente do externo. Entende? Esse é o segredo do sentimento. Você tem que se sentir bem, independente do que você está vendo no teu externo. Não importa se você quer mudar a realidade que você tem que se sentir em paz com aquilo, entender. Essa é a minha realidade do momento. E não tentar fugir dela. Porque esse é o nosso problema, a gente quer fugir. A gente não quer mudar, a gente quer fugir de tudo que está acontecendo. Então, quando você aceita a realidade, você começa a enxergar até com uma racionalidade maior. Você começa a enxergar quais passos eu tenho que fazer a partir de agora. Então, você muda a maneira que você pensa sobre você mesmo e sobre aquilo que você está tentando mudar, né? E as 3 principais áreas são saúde, dinheiro e relacionamento, que as pessoas mais querem mudar. Então, você vai mudar quem você é, a maneira que você se comporta, a sua autoimagem em relação a isso, e você vai começar a obter resultados, uma vida completamente diferente. 2, seus hábitos são vícios do seu cérebro, tá? Por exemplo, se você tem um costume de procrastinar, você só faz isso porque de alguma forma você tem uma recompensa por isso e você fica viciado nesse ciclo. Então, os nossos hábitos, não importa se eles são positivos ou negativos, eles são vícios, porque a gente acostuma com a recompensa que a gente está obtendo a partir daquilo. O que eu comecei a fazer para mudar a minha realidade?
eu comecei a dar recompensas positivas e legais para aquilo que eu não queria fazer. Então, eu fiz exercício 2 vezes na semana, eu me alimentei muito bem durante a semana, então eu ia assistir um filme que eu queria assistir. Eu nunca coloco uma recompensa que tenha a ver necessariamente com aquilo que eu tô fazendo. Porque, por exemplo, se eu falasse, eu fiz dieta a semana inteira, fiz exercício 2 vezes na semana, então eu vou comer alguma coisa gostosa. Eu ainda tô associando a minha recompensa com aquilo. Então eu tô incentivando uma recompensa que talvez não seja tão positiva pra mim. Eu podia pensar em algo melhor. Então eu sempre colocava alguma coisa diferente. O filme que eu vou assistir, a série que eu tô afim, tomar um banho mais demorado. Enfim, eu pensava em várias listas, várias coisas que poderiam ser recompensas em relação àquilo que eu estava fazendo. E assim você começa a colocar recompensas, né? Que daí não vai ser uma recompensa, mas uma recompensa negativa para aqueles hábitos que você quer transformar. Então, eu não quero mais ter X hábitos, perdão. Eu não quero mais fazer tal coisa. Então, você dá uma recompensa negativa quando você fizer, entende? Vou dar um exemplo, né? Eu quero fazer exercício 2 vezes na semana. Se eu quero fazer isso e eu não fiz, o que eu vou fazer para entender que aquilo foi negativo? Porque, eu ficar na minha cama quentinha e não ter ido me exercitar parece uma recompensa ótima pra mim, tá? E pra quem não tá acostumado. E aí eu colocava pra mim mesma, não é uma recompensa ótima, então eu não vou ter direito de fazer algo que eu gosto muito de fazer. E, óbvio, não pegava tão pesado comigo, mas eu entendia que aquilo não era uma recompensa legal de se ter. Então eu preferia fazer e ter uma recompensa bacana do que não fazer, do que fazer o contrário e não ter essa recompensa e ter uma recompensa negativa. Então a gente começa a transformar os hábitos dessa maneira. 3. O seu cérebro ele pode ficar viciado no estresse. Basicamente, ele fica viciado no cortisol, que é o hormônio do estresse que o teu corpo libera toda vez que você está ansioso, toda vez que você está estressado, que é o mesmo estresse, o mesmo hormônio que o teu corpo liberava lá na época que a gente estava na savana. Então, vinha um leão, o teu corpo liberava esse cortisol, você tinha que sair correndo, adrenalina, e você tinha que lidar com aquilo. Hoje a gente não tem mais essas ameaças, mas o nosso cérebro, ele é muito perspicaz, então ele identifica todas as possíveis ameaças que você pode ter no seu dia. E aí isso se torna o teu chefe te cobrando, o sinal que ficou vermelho, a pessoa que tá tentando te ultrapassar, alguém que mandou uma mensagem ou que deixou de mandar uma mensagem para você. Tudo isso pode virar sintoma de estresse, tudo isso pode virar uma ameaça para o teu cérebro e o teu cérebro fica viciado nesse estresse, nesse hormônio. Então, se você não faz uma descompressão intencional, se você não se desestressa de uma maneira intencional, você vai ficar viciado nisso e você vai ficar repetindo o ciclo. E se você tá estressado, você não consegue focar no presente, você não consegue focar na tua vida, você não consegue ter uma boa resposta para os desafios que você vai ter que enfrentar no seu dia a dia, para as coisas que você tem que construir no seu dia a dia. Não, tudo vai ficar muito mais difícil, tudo vai ficar muito mais pesado, você vai conseguir identificar muito mais rápido todos os problemas que você tem na sua vida, você pode se tornar uma pessoa extremamente vitimista ao invés de agir a partir disso, ao invés do que você ver um problema e focar na solução. Qual que é a solução que eu tenho para isso? Quando o teu corpo não está estressado, você consegue reagir muito mais rápido, você consegue focar na solução, você consegue ter uma cabeça muito mais limpa para agir no seu dia a dia, tá bom? Aí a gente entra no quarto ponto, que você precisa ser antes de ter. Gente, esse é o melhor conceito da lei da atração que você pode ter, tá? Na tua vida. Juro pra você, se você entender bem isso aqui, você não precisa aplicar mais nada, você não precisa entender mais nada. Ser antes de ter. O que isso significa? Se eu quero ser uma pessoa promissora, uma pessoa milionária, eu tenho que me sentir milionária antes de ter aquilo. Porque toda a realidade que você quer, todas as coisas que você quer, dinheiro, saúde, corpo, relacionamento, tudo isso tem uma frequência, tem uma vibração, certo? Frequência e vibração vão ser atraídos pela mesma frequência e pela mesma energia, basicamente. Então, se você se torna essa energia,
essa frequência, essa vibração, aquilo vai vir muito mais rapidamente e facilmente para a sua realidade. Parece mais fácil falando do que fazendo, né? Muito lindo na teoria. Ok, como que você vai entender isso? Muitas pessoas vão te falar, se você quer ser milionário, se imagina um dia sendo milionário. E aí você imagina tudo que você vai gastar nesse dia. O que você vai fazer? O que você vai comprar? Gente, não. Pior coisa, tá? Por quê? Porque uma pessoa milionária, sabe o que ela faz? Ela cuida do dinheiro dela. Ela se importa com o dinheiro dela. Ela sabe economizar, ela sabe investir, ela sabe ganhar mais dinheiro. Ela é uma pessoa que ela é pra frente com o dinheiro. Que ela não enxerga o dinheiro nem como inimigo e nem como, nossa, a coisa que ela tem que colocar no pedestal. Não, ela é simplesmente uma ferramenta pra ela. É assim que ela encara o dinheiro. Então, eu tô te dando o exemplo de dinheiro, mas isso também vai servir para relacionamentos. A postura que uma pessoa que tem um relacionamento bom, a postura que ela vai ter é completamente diferente da pessoa que não consegue sair de relacionamentos negativos, relacionamentos que fazem mal para ela. Então, é isso que você tem que entender. São posturas diferentes. Não é questão de você ficar agindo como se você já tivesse 1 milhão na sua conta e fazendo planejamento do que você vai ganhar, gastar o seu dinheiro. É questão de você se sentir merecedor de tudo aquilo, de você pensar como que eu vou lidar com isso, como que eu me sinto quando eu ganho dinheiro. E aí se você se sente mal, digamos, né? Aí você ganha dinheiro e aí você sente que você tem que gastar todo o dinheiro, você tem que mudar esse padrão de sentimento. É isso que significa você ser antes de você ter. Mudar padrões. Padrões do quê? Pensamento, sentimento e ação. Maneira que você pensa sobre você é a tua frequência. Maneira que você se sente sobre você mesmo, né, e sobre os outros assuntos é a tua vibração. A maneira que você age é o produto disso e é onde vai estar sendo atraído todas as outras coisas, tá bom? Então você precisa ser antes de ter qualquer coisa na sua vida. E se você entender isso, eu prometo pra você que tudo vai ficar muito, muito mais leve, porque você vai entender que as pessoas que têm aquilo que você quer, elas não estão preocupadas em ter aquilo. Uma pessoa que tem dinheiro, ela não tá pensando em todos os momentos sobre o dinheiro. Ela tá tranquila porque ela sabe que ela tem dinheiro. Uma pessoa que tem um bom relacionamento, ela não tá pensando por que o cara não respondeu ela, por que o cara não chamou ela pra sair. Ela sabe o valor dela. Ela sabe se posicionar. Uma pessoa que tem uma saúde boa, um corpo legal, ela não tá pensando que, eu vou comer uma coisinha gostosa só porque eu mereço hoje, porque eu trabalhei. Não, ela valoriza o corpo dela, ela sabe o que o corpo dela merece, ela trata o corpo dela como um templo. Isso não significa que ela não vai comer coisas gostosas e diferentes da rotina de vez em quando. Isso significa que ela respeita o corpo dela, que ela faz exercício porque ela entende que faz bem pra ela, e não porque, eu tenho que alcançar esse corpo que agora tá na moda. Não. São coisas diferentes. Quinto, você não precisa estar feliz ou se sentindo bem ou extremamente grato pela vida para conseguir resultados diferentes. Esse é um dos maiores insights que eu tive nos últimos tempos. Porque eu entendi que existem pessoas ricas e tristes, mas ela continua ganhando dinheiro. Ela continua atraindo tudo aquilo pra ela. Por quê? Porque ela tem uma crença de que ela sabe lidar com o dinheiro, de que o dinheiro vem pra ela, de que ela sabe fazer dinheiro. E não só ela tem essa crença, mas por ela ter essa crença, ela entendeu mecanismos e passos a passos que vai fazer com que ela tenha mais dinheiro. Não é uma mágica. Não é isso que eu tô falando pra você, tá? Não é, mude seu pensamento e pense, eu sou um imã do dinheiro e o dinheiro vai vir pra você. Você vai ter que entender processos pra ganhar mais dinheiro. Isso continua sendo parte dessa realidade 3D nossa. Mas se o teu pensamento tá alinhado, você consegue desbloquear isso muito mais rapidamente. E você não vai fazer com que o dinheiro, por exemplo, se evapore na tua mão. E tem pessoas que têm relacionamentos com pessoas boas, mas elas são pessoas ruins, que elas não são pessoas legais. Eu tenho certeza que você já viu isso. E por que ela tem isso? Porque dentro dela, ela tem uma crença de como deve ser a pessoa que tá do lado dela, como ela deve ser tratada, o que ela merece do lado dela, mesmo que ela não seja a melhor pessoa do universo. Então, tudo depende da forma que você se vê, da maneira que você crê na tua vida. E não é porque você está passando por um momento negativo, um momento ruim, que você está triste por algum motivo, que as coisas vão dar errado na tua vida. Não coloque essa crença na tua vida,
tá bom? Porque se você colocar a crença na tua vida que, porque você tá triste, você tá atraindo coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. Porque as suas ações vão inclinar você pra isso. Então, se você pensa que você tá atraindo coisas boas, independentemente de como você está se sentindo naquele momento, porque as emoções, elas são passageiras, mas como você se sente em relação a você mesmo, isso não é passageiro. Tá bom? Você pode ter dias ruins, mas você acreditando que você merece o melhor, você merece o melhor. Não importa o dia ruim que você tá tendo. Esse insight me fez mudar tanto nos últimos tempos. Tanto, porque antes eu tinha dias ruins, assim como todo mundo tem dias ruins, né? Negativos. Que você tá triste, que você acorda virado por algum motivo. E eu pensava, meu Deus, eu não posso estar assim, porque daí eu não vou estar atraindo o que eu quero. E aí eu comecei a reparar, olhar pra realidade. Ver, tem pessoas que estão atraindo coisas que são legais, coisas positivas, né? E que elas não necessariamente têm algo positivo, uma visão positiva da vida. Elas não são pessoas extremamente felizes, elas não são pessoas extremamente gratas, elas não são pessoas extremamente boas. Por que elas têm isso? E aí eu comecei a entender que existe um padrão de crença interna, de autoimagem, que a gente chama. É a autoimagem, a maneira que você se enxerga e o que você acredita que você merece, que impacta naquilo que ela está atraindo para a vida dela. 6. As pessoas vão te tratar como você se trata e como você permite que elas te tratem. Então, não espere que os outros sejam bonzinhos com você. Defina limites e, principalmente, seja fiel a esses limites. Você falou que você vai embora se a pessoa fizer tal coisa, vai embora se a pessoa fizer tal coisa. Não fica dando mais uma chance, sabe? Não fica mudando os teus limites por causa dos outros, por causa de situações, por causa de empregos. Não fica. Saiba o que você merece e seja fiel a isso. 7. A gratidão é o pensamento e a energia mais forte que tem. Sim, eu sei que eu acabei de falar que não importa necessariamente como você está se sentindo, importa a sua autoimagem. Mas por que a gratidão é um sentimento, um pensamento tão bom que todo mundo fala, né? Todo guru fala. Por que faz tanta diferença? Porque o nosso cérebro é treinado para agradecer tudo aquilo que a gente já recebeu na nossa vida. Então eu te dou um presente, você agradece pelo presente que você ganhou. O nosso cérebro é treinado para isso. A partir do momento que você começa a ser grato, até pelas coisas que você ainda não tem fisicamente na tua vida, o teu cérebro entende que você já tem aquilo. Aquilo se torna normal. E quando você tem normalidade na tua vida, fica muito mais fácil de você alcançar algo, porque aquilo não é, inalcançável, e nem é uma coisa péssima. Não, aquilo é normal pra você. É normal ter um corpo legal, é normal ter um bom relacionamento, é normal ter uma pessoa do teu lado que te admira, que te acha o máximo, que te impulsiona. É normal ter dinheiro, é normal ter oportunidades boas de emprego, de estudo. Isso se torna normal. E a gratidão envia exatamente esse sinal pro teu cérebro e pro universo, pra Deus, né? Independente do que você acredite. Envia exatamente esse sentimento de que você já tem aquilo, de que tá tudo bem, que já é teu, entende? Então, quando você tem gratidão, o teu jogo muda. O teu sentimento muda, porque você se sente mais feliz, você começa a procurar coisas que você é grato no teu dia a dia. Você para de olhar só pros problemas, sabe? Tem tanta gente que reclama tanto de coisas tão pequenininhas na vida delas, que assim, tem tantas coisas maravilhosas na vida dela, que se ela olhasse pra isso, ela ia ser muito mais leve, ela ia ser muito mais feliz. Mas não, ela faz questão de ficar lembrando de coisas negativas que aconteceram na vida dela, ela faz questão de reclamar de coisas da vida dela, ela faz questão de ser essa pessoa reclamona. E quando você muda esse padrão e começa a encontrar coisas que você é grato, e olha, não precisa ser as maiores coisas, não precisa ser ainda a vida que você sonha em ter, mas só de você já ter algumas coisas pra você focar em ser grato, cara, são coisas muito boas e que vai mudar a maneira que você se sente, a maneira que você pensa sobre você mesma e pode mudar a maneira de coisas que vão vir pra sua vida. Então, se você já pensa, eu sou grato por isso, a chance daquilo estar vindo pra sua vida é muito, muito, muito maior do que se você pensasse, não, é muito difícil de alcançar isso. 8. Tudo que você quer hoje é porque em alguma versão sua do futuro você já conquistou isso. Então, relaxe. Isso não significa que você não tem que agir. Isso não significa que você não tem que entender processos. Isso não significa que você não tem que mudar hábitos. Não significa que você não tenha que estudar. Mas, se você sonha com algo, não ache que você está sonhando grande demais. É um sinal que a sua versão do eu do futuro tá mandando pro teu eu do presente que você já tem aquilo, que você é capaz, que você pode alcançar absolutamente qualquer coisa que você falar pra sua mente, tá bom? Então, se
você tá sonhando, eu tô sonhando alto, eu tô muito feliz com esse sonho, tenha certeza que alguma versão sua do futuro já atingiu isso. Então não fique preocupado pensando, como que eu vou atingir isso? Não. Foca em relaxar e entender quais processos no momento presente você pode fazer para alcançar isso em algum momento. E não, nossa, eu tenho que alcançar isso amanhã e deixar tudo isso pesado. Não. Só entende. Esse sonho já se realizou. Que bom, obrigada. Tô bem, tô feliz. Sei que o momento presente é só um momento de passagem. É um momento que eu tô vivendo para aprender um pouco mais. Tá tudo bem, tá bom? 9. Você tem o poder de escolher entre ficar estressado com algo ou então ficar relaxado. Vou te dar um exemplo, tá? Você tá atrasado para algo. Você é a pessoa que vai ficar estressada e vai ficar correndo, vai pedir pro Uber correr, vai ficar, meu Deus, eu tô atrasada, o sinal fechou, não tô chegando a tempo, o que os outros vão pensar? Ou você é a pessoa que pensou, tudo bem, não tenho o que eu fazer agora. Se você escolhe ser o segundo tipo de pessoa, a tua vida, meu amor, vai ficar muito mais leve. Eu sei que a gente tem obrigações, a gente tem horários a cumprir, igual eu dei de exemplo agora, estar atrasado ou não. Mas às vezes acontecem imprevistos e você não vai conseguir chegar a tempo. E se você é uma pessoa, não, eu sou uma pessoa que me atraso muito, que eu sempre tô enrolada. Cara, começa a sair meia hora antes, começa a sair 1 hora antes. Não importa. Se você sabe que você vai ficar estressado com isso, escolha o caminho que vai te deixar calmo. Porque você estar estressado, a gente volta para aquilo. Você tá viciado, você tá entrando em pontos que vão te deixar ansioso, focado no cortisol e que teu corpo vai ficar cada vez mais estressado, mais acelerado com tudo. Então, comece a encontrar soluções para aquilo que te deixa estressado, para que você não tenha que passar por isso. E se já aconteceu, escolhe o caminho de ficar tranquilo. Porque realmente não vai te ajudar em nada ficar estressado. Uma pessoa que tá estressada porque tá atrasada vai começar a correr, vai começar a querer ultrapassar os outros no trânsito, tem muito mais chance de causar um acidente e nem chegar onde ela tinha que chegar, do que uma pessoa que vai pensar, tá, tudo bem, já tô atrasado, não vai adiantar eu ficar fazendo absolutamente nada, então vou apenas aceitar, ficar tranquilo pra chegar lá. Então você tem o poder de se estressar ou de estar calmo. Mas uma coisa negativa aconteceu na minha vida. Você continua tendo o poder de escolher como que vai ser a sua reação em relação àquilo. Eu sei que tem coisas que vão te deixar triste, você não vai conseguir controlar, você vai ficar muito, muito triste, vai ficar estressado às vezes com alguma coisa, mas quanto mais controle a gente tem sobre essa reação, não controle sobre o externo, você não tem controle sobre a maneira que as outras pessoas vão agir, você não tem controle sobre como a vida vai acontecer, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre a maneira que você reage a essas coisas. E se você escolhe reagir de uma maneira mais tranquila, a tua vida vai ficar muito mais leve, consequentemente. Não tem como, não vai ficar mais pesado. Não, porque a tua maneira de encarar vai estar muito mais tranquila. E 10, viva no presente. Nem no futuro e nem no passado. Quanto mais você vive no presente, entendendo que não tem nada além disso. Tudo bem, o futuro, você está planejando algo, você está prevendo que vai acontecer algo, você está querendo que aquilo aconteça, mas isso pode nem acontecer. Então, se você não olha para o presente e pensa, nossa, eu tenho que dar valor para tudo isso que eu tô vivendo, eu tenho que estar grato, tentar encontrar coisas boas nesse momento presente, meu amigo, você pode nem estar aqui amanhã. E é muito real isso que eu tô falando. Tá? É uma coisa que me pegou muito nos últimos tempos e não existe nenhuma coisa além do momento presente. O passado já passou. Não tem o que você fazer em relação a ele. Você pode mudar as suas ações hoje em dia, mudar percepções que as pessoas tiveram de você no passado, mudar no presente porque você se transformou, mudar de ambiente, você pode mudar de emprego, você pode mudar de absolutamente tudo, mas você não pode mudar o que já passou. Você não pode mudar o que já aconteceu. E sobre o futuro, você pode sim ter ações hoje que vão te levar para um futuro melhor, que vão te levar para um futuro alinhado em relação ao que você quer, mas você não pode mudar o futuro hoje. Você não pode mudar completamente como as coisas vão acontecer. E assim, se você puder mudar, não vai ser ficando mais estressado, ficando de alguma forma pensando, pilhado sobre tudo. Nossa, o céu tá muito lindo, tá?
se pondo o sol agora, gente, tá maravilhoso, o céu tá rosa. Enfim, você não pode ficar pilhado, quer dizer, você pode, né? Mas se você fica pilhado, as coisas vão ser mais difíceis de você aproveitar no momento presente. Então, aproveite a vida que você tem, que é só no agora. Isso não significa não tomar decisões boas pro futuro, tá? Então, invista seu dinheiro, invista no estudo, invista no seu trabalho, invista em ter boas ações com as pessoas que estão do seu lado para que você tenha bons relacionamentos. Mas isso significa que você tem que ter momentos que você está aproveitando a vida, que você está vivendo e não que você está só fazendo coisas para ocupar o seu tempo, só acelerado, porque no futuro vai acontecer algo, Não, sabe? É o momento presente, você só tem esse momento. Ai, gente, falei bastante, né? Passei por cima dessas 10 questões, 10 conceitos que mudaram a minha vida, que já fizeram parte da minha vida também e que eu simplesmente comecei a dar nomes, né, de uma maneira melhor. E são coisas que eu realmente acredito, que eu realmente aplico na minha vida, que tem momentos que, óbvio, às vezes eu não tô conseguindo aplicar tudo isso, mas eu sempre volto pra isso, sabe? Essas, eu diria que são as bases da minha mentalidade. Eu posso abordar muito mais. Se você quiser, deixa aqui nos comentários questões que vocês têm sobre isso, perguntas, eu vou começar a responder, ter foco maior aqui no podcast para responder as perguntas de vocês, as questões de vocês. Então, deixa aqui também que eu vou amar falar mais sobre isso. Eu tenho muito mais coisas para falar sobre isso. Eu posso pegar essas questões também e transformar só elas em podcast, porque eu acho que cada uma das questões que eu acabei de falar para vocês, elas dão um vídeo, um podcast, dão, sabe, tanto conteúdo, porque são questões tão legais e questões que a gente não vê sendo abordados no dia a dia, na mentalidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa volta acabam tendo uma visão mais dura da realidade. E não é como se eu estivesse culpando elas, porque às vezes a realidade delas realmente foi dura. Às vezes a realidade mostrou pra elas que a vida não é fácil. E ela entendeu isso, aceitou isso, e foi a maneira que ela encontrou pra viver a vida, pra enfrentar a vida que ela tinha, né, ali pra lidar. E não é culpa delas, mas não significa que é a única maneira que tem pra enxergar a vida. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre novas maneiras de encontrar, de se encontrar, de viver a vida, de encarar a vida, principalmente, porque eu fielmente acredito que a gente tá aqui pra viver e não pra sobreviver. Então, quanto mais a gente ensina isso pro nosso cérebro tirar do modo automático, tirar do modo luta ou fuga, melhor a nossa vida vai ser. Então, eu espero que você tenha tido novos insights aqui, que você tenha tido uma nova visão, que eu possa ter contribuído no seu dia, na sua vida de alguma forma, tá bom? E esses insights, eles foram muito úteis pra mim, eu espero muito que eles tenham sido úteis pra você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo episódio, quais assuntos você quer que eu aborde, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Vejo vocês no próximo episódio, um beijo e até mais.